Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 6, lição da classe dos adultos, que tem como título Paulo no poder do Espírito. Nós vamos ver como o Espírito Santo usou a Paulo, como Deus converteu Paulo e a forma peculiar que Deus usou a Paulo. Não é? Podemos observar toda essa movimentação do Espírito Santo e Pedro ele vai fazer a narrativa, vai fazer a narração, vai comentar, vai escrever e registrar para nós outros este quão grande feito, né, de Paulo e ele vai fazer essa narrativa em Atos capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo 7, mas recomendo que leia todo o capítulo 19, é muito importante, ok? E nós deixamos aqui alguns, vamos comentar essa lição com precisão. Nossa lição é dividida em tópicos, não é? O primeiro tópico é pregando a Cristo no poder do Espírito, o segundo tópico é o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O terceiro tópico é a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Não é? Então, nós vamos estar aprendendo sobre esta tão importante temática, lição de número 6 do quarto trimestre de 2021. O tema geral da nossa lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O tema de hoje é, dia 7 de novembro, o tema é Paulo no poder do Espírito Santo, ou no poder do Espírito, né? E assim sucessivamente. Então vamos começar, isto posto, vamos já começar a nossa aula, não é? Expor que Cristo pode ser pregado no poder do Espírito? Sim, só pode ser pregado se for assim, ok? Disso não temos dúvida. Vamos lá. Então, Paulo, ele estava voltando para Antioquia, ele iniciou aí a sua terceira viagem missionária, seguindo os passos da segunda viagem, né? Até chegar a Éfeso novamente. Então, nós vamos ver essa tratativa no capítulo 19, verso de 1 a 19. Ali, Paulo confrontou 12 discípulos, né? Lucas registra que foi 12 discípulos de João Batista e não sabia sobre Jesus. Eles sabiam sobre Jesus, mas não sabia nada sobre o Espírito, né? E Paulo ensinou sobre Jesus e o Espírito Santo desceu sobre eles e Paulo continuou a falar na sinagoga por 3 meses. Então Paulo mudou a igreja para a escola de Tirano, onde o apóstolo ficou ali por 2 anos, de maneira que os judeus e os gregos ouviam a palavra do Senhor, conforme Atos 19, versículo de número 10. Lucas inclui o cenário de Éfeso, Paulo dentro do cenário de Éfeso, para demonstrar a autoridade de Paulo dada por Deus. Né? No capítulo 19, versículo de número 11 a 19, vai nos trazer essas informações. Alguns judeus exorcistas tentaram expulsar demônio, né, pela fórmula de Paulo, mas os demônios atacaram os impostores. Aquela situação ali ficou constrangedora, porque Deus trabalhou tanto no ministério de Paulo, fez tantas coisas grandes, que os demônios ali passaram mal, não é? E os donos daqueles senhores, daqueles escravos de demônios que ganhavam com necromancia, com algumas coisas totalmente escabrosas, que ganhavam ali, deixavam aquelas pessoas na rua e aqueles adivinhos e tal, e aqueles camaradas, aqueles senhores ali ganhavam em cima disso. E eles passaram mal porque não houve mais aquela operação, aquele mercado estava se definhando. E eles chegaram até os responsáveis políticos da cidade, administradores, para confrontar e dizer que estava acontecendo alguma coisa muito grave, porque Paulo estava ali, não estava mais havendo manifestação, não estava vendendo mais as indulgências,
os serviços que vendia antes, né? Até os demônios sabia que Paulo era um instrumento nas mãos de Deus, então ele trabalhou bem essa proposta, rechaçando todo o conteúdo maléfico que estava proposto ali naquela região, ok? Quando vamos ver nesse texto, nós vamos ver 4 formas de derramamento do Espírito. 4, né? Forma de derramamento no Espírito. Está registrado aqui em Atos que foram confirmados pelos apóstolos em Jerusalém, pelos 12 em Samaria, por Pedro e João lá em Cesareia e por Pedro em Éfeso e por Paulo também, né? Pelos 12 em Samaria, por Pedro e João em Cesareia, né? E por Paulo em Efésios. Então destaca-se 4 derramamentos, 4 épocas que aconteceram o derramamento do Espírito Santo ali. Não se fala de batismo aqui, se fala do derramamento do Espírito para a convenção das vidas, né? O que é ensinado em Atos não é o batismo pelo Espírito Santo, mas o que resulta, não é o que resulta da glossolalia, não. Está falando do resultado da graça e do Espírito Santo para salvar as pessoas ali. Primeiro, o derramamento em Atos não foi batismo com o Espírito Santo. Segundo, as numerosas pessoas que foram batizadas não falaram em línguas, não é? Esse batismo aqui era o batismo de João, né? Então, os 3.000 crentes de Jerusalém também no dia de Pentecostes. O oficial etíope, em Atos capítulo 8, verso 38. Paulo em Damasco, Atos capítulo 9, versículo 18. Lídia na sua casa, Atos 16, verso 15. Né? O carcereiro filipense e sua família também. Todos eles receberam um derramamento do Espírito, mas para convenção, para se converter. Terceiro ponto importante aí é que muitas pessoas que creram foram cheias do Espírito Santo, né? Elas foram cheias do Espírito Santo e não falaram em línguas, né? E esse fenômeno glossolalia, isso acontece, isto é de Deus é o dom de línguas, não é? Mas esse derramamento, esse mover do Espírito naquela região era para salvar as vidas. Era no caso da Lídia, por exemplo, e no caso dos outros aqui citados, e os textos propostos, não nos aponta manifestação de falar em línguas estranhas, nos aponta o poder de Deus, o derramamento do Espírito para a salvação daqueles pecadores ali, não é? Então Pedro estava perante o Sinédrio, Estevão se dirigia ao Sinédrio, Paulo confrontava aí Elimas. Tudo isso vamos ver em Atos capítulo 13, verso 9, Atos capítulo 7, verso 55, Atos capítulo 4, verso 8, não é? E quando vamos ver no versículo 1, a exegese do texto e fazendo toda a interpretação do texto, Éfeso era a capital, o principal centro de negócio da Ásia naqueles dias, era a parte atual da atual Turquia, que era um centro aí de transporte marítimo, terrestre e tal, tão importante quanto a Antioquia da Síria, ou seja, e Alexandria no Egito. Éfeso era uma das maiores cidades do litoral do mar Mediterrâneo. Paulo permaneceu lá por pouco mais de 2 anos e escreveu sua primeira carta aos Coríntios, na qual abordou vários problemas que a igreja em Corinto enfrentava. Mais tarde, quando ele estava preso em Roma, escreveu a sua carta aos Efésios. Ok? Podemos observar que inicialmente o batismo de João era um sinal de arrependimento pelo pecado e não de uma nova vida, era um marco de uma nova vida, não, era um marco de uma nova vida. Quando vamos ver isso, Apolo faz essa referência, cita-se Apolo, aliás, Atos capítulo 18, no seu versículo 24 a 26, os cristãos de Éfeso tinham conhecimento apenas da mensagem de João, precisavam da instrução adicional para receber a mensagem do ministério de Jesus Cristo, ou seja, eles criam que Jesus Cristo como Messias, mas não entendiam a importância da obra do Espírito Santo para tornar-se um cristão, envolver o cristão dentro do arrependimento, para o abandono do pecado e também para a aproximação de Cristo pela fé. Assim, os cristãos efésios tinham a mensagem incompleta. No livro de Atos, vemos aí que os cristãos receberam o Espírito Santo de várias maneiras, né? De várias formas. Primeiro, normalmente o Espírito Santo vem habitar
nas pessoas assim que ela confessa a fé em Cristo. Segundo, mas o derramamento do Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo acontece depois, ou seja, é um revestimento de poder que capacita então o crente para fazer a obra de Deus. Então sabemos disso que o Espírito foi derramado no Pentecostes, quando os discípulos souberam mais acerca das obras redentoras de Cristo e receberam a missão de proclamar as boas novas a todos. Então, ao derramar do seu Espírito, Deus confirmou aos cristãos como corpo espiritual de Cristo e os capacitou para a grande comissão. Daí a questão do título da lição, não é, que nos informa aqui que Paulo, movido pelo poder de Deus, o livro de Atos vai nos registrar isso e mostra após a sua conversão que Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, capítulo 9, verso 19, isso eu já citei. Logo em seguida, aliás, ele pregava a Jesus Cristo e como este era o Filho de Deus, na sinagoga, ele apontava tudo isso. No capítulo 9, no seu verso 20, mais tarde, quando ele chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus, não é? Ele era o poder do Espírito Santo, né? Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo, de tal forma, que os apóstolos não tinham outra missão, senão pregar a Cristo, e este crucificado, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 2, versículo número 2. Então, Paulo, ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, né? Observe que a demanda, o contexto, as informações aqui proposta nos traz a alusão disso, não é? E nos aponta isso. Então podemos ver que no capítulo 12, verso 3 de 1 Coríntios, vai confirmar que Paulo pregava a Cristo e a este crucificado, lição que tivemos na semana passada, não é? Já no capítulo 2, no versículo 2 e 4, de 2 a 4 do capítulo 19 de Atos, o batismo de João era um sinal de arrependimento pelo pecado, não um marco de uma nova vida como uma portal, não é? Então podemos ver que esse movimento de Deus na vida dos homens de Deus, o homem de Deus só fala se for pelo Espírito de Deus, né? No versículo 6 do capítulo 19, Paulo impôs as mãos sobre aqueles cristãos em Efésios e eles foram batizados no Espírito Santo, de maneira que os discípulos no Pentecostes, né, da mesma maneira que os discípulos do Pentecostes. Então, houve aí sinais exteriores, visíveis da presença do Espírito Santo, isto é, falaram em línguas estranhas e profetizaram. Está no texto aqui, e isso aconteceu, o mesmo aconteceu quando o Espírito veio sobre os gentios. Vamos ver Atos, capítulo de número 10, versículo 45 a 47, ok? Então, Paulo discursou a uma sala de conferência na escola de Tirano, e tais salas eram usadas de manhã para o ensino da filosofia, mas permanecia vazia durante o período quente do dia, aproximadamente de 11 a 16 horas, o que se tem notícia dentro dos estudos, né? Em razão de muitas pessoas não trabalharem nesse horário, podia ir lá para ouvir a pregação do Evangelho, a pregação do que estava sendo pregado ali, obviamente, pelo apóstolo Paulo, não é? Então, podemos observar que toda essa demanda, toda essa grandeza, né, de Deus na vida de Paulo, que converteu a Paulo, transformou a vida de Paulo e trouxe a Paulo um novo viver, nós podemos observar que toda essa demanda trouxe Paulo experiências, ele teve a sua própria experiência com o Espírito Santo, né? Então, como já temos dito nas epístolas que fornecem tais informações, né, a respeito do seu pensamento, isso certamente se aplica aí à relação com Paulo, que estabelecia entre a pregação e o Espírito Santo, né? Então, os conteúdos das suas epístolas, por exemplo, é constituído de ensino, de exortação, estímulos e etc. Então, nesse contexto, expõe a compreensão da influência do Espírito que existia sobre a pregação. Então, essa exposição, não é, podemos ver aqui, tem algumas características importantes. A primeira característica é que Paulo descreve a sua própria experiência como pregador no decursor do seu ministério, não é? Ele pode aí perceber
a atuação, pôde perceber a atuação poderosa do Espírito Santo na sua pregação. Segundo, ao se referir ao poder do Espírito sobre a pregação, Paulo faz uso do termos que tem correlação com a sua pregação e o Espírito Santo, né? Então, à luz dessas coisas, dessas palavras, nosso propósito aqui é abordar essa concepção de Paulo sobre a ação do Espírito de Deus, sobre a pregação na vida dele, sobre o que tinha, o conteúdo espiritual na pregação do apóstolo Paulo. Então, essa abordagem terá como ponto de partida sua própria experiência, né? Ele não está contando de outro, ele está contando sua própria experiência. Ele teve a sua própria experiência com Deus. Então, fica muito mais fácil falar das bênçãos que recebemos de Deus do que contar a bênção dos outros, não é? Então, isso aqui, Paulo está falando da sua experiência espiritual que teve com Deus, tanto na sua convenção, quando no decursor do seu ministério, como também nas pregações que ele fazia. Então, a sua própria experiência, as palavras que correlacionam com o Espírito de Deus e a pregação proposta ali. Então, primeiro, Paulo considera a palavra de Deus como uma espada do Espírito. Ele vai dizer, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vamos ver isso em Efésios, capítulo de número 1, capítulo 6, versículo de número 17. Então, Paulo estava consciente de sua missão, que se constituía numa batalha, a batalha contra o pecado, contra as forças satânicas, contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres, contra os inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 18, nos aponta isso. Então, dentro de todos os equipamentos citados aqui, os equipamentos usados para vencer os seus adversários, está a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, é a primeira que aparece, né? Tal como ela era usada pelo soldado romano, era curta e projetada para a luta corpo a corpo. Então, a espada para os soldados romanos era feita assim. A Bíblia também de igual modo. Você tem que tê-la, tem que conhecê-la, tem que obedecê-la, tem que manuseá-la bem, né? Paulo a define desta forma. Ele vai dizer, ela é a espada do Espírito, porque foi dada pelo próprio Espírito. E ele vai dizer a Timóteo, no capítulo de 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, com ela, os erros da doutrina, de conduta do crente, são repreendidos, são expurgados, são totalmente eliminados, né? Só não obedece quem não quer. Por meio de toda ela que se revela o estado do culpado do homem, aí fica claro que sua conduta, sua condição pecaminosa. Então, por meio dela, o homem é guiado ao Salvador, ou se desvanecem todas as dúvidas, ou seja, tira as dúvidas, por meio da palavra e os temores aparecem, é alcançada, por meio da palavra vem a segurança da salvação, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, conforme está escrito em Hebreus, capítulo de número 4, verso 12. Então, todos os efeitos ocasionados pela palavra põem em fuga a Satanás. E assim ocorreu por ocasião da tentação de Cristo, não é? Podemos dizer, Paulo pode compreender a ação arrebatadora do Espírito através da pregação do Evangelho. E isto ele, ao escrever aos irmãos de Tessalônica, ele registra, porque nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Então, Paulo tinha convicção de toda aquela demanda que o Espírito Santo de Deus usava de uma forma poderosa, usava de uma forma graciosa, de uma forma muito grande, não é? E ele tinha convicção disso. Então, em sua missão, por meio da espada do Espírito, as igrejas foram fundadas, gentios abandonaram o paganismo, se converteram a Cristo, os judeus compreenderam que Cristo é o cumprimento das profecias, abraçaram a fé em Cristo, as igrejas foram instruídas, os pastores, Timóteo, Tito, foram equipados, líderes como Evódia, Sintique, foram exortados, a heresia foram combatida. Paulo, então,
não só faz uso da espada, como também testemunha os seus efeitos na vida de muitos de seus ouvintes. Então, podemos ver que em momento algum, logo após a conversão de Paulo, em momento algum o Espírito de Deus deixou de ser invocado e deixou de ser buscado, e Paulo tinha convicção que as coisas só aconteceriam se a espada do Espírito tivesse na sua vida, não é? Então, é o caminho da pregação, como está aqui no segundo subtópico da nossa lição. John Pape ele vai afirmar que a espada no Novo Testamento tinha uma outra função, a não ser de matar, não tinha nenhuma outra função a não ser de matar. E nesse sentido, dado por Paulo, a palavra ele diz, o modo como mortificarmos nossos pecados é pela espada do Espírito. Então a palavra de Deus, ela vem matar o pecado, vem exterminar o pecado, assim como estava acessível a Paulo, e está também à nossa disposição hoje. Temos poderoso instrumento que é o Espírito Santo, a sua palavra, que é a espada, a Bíblia, e através dela vemos aí o exercício do seu poder, assim como lemos nas Escrituras. Então, o instrumento poderoso para combater as nossas cobiças, para combater a Satanás, combater as heresias e para conduzir os pecadores ao pleno conhecimento da verdade. Paulo pregava no poder do Espírito Santo, né? O segundo tópico da nossa lição diz assim, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo declara sobre o ensino da plenitude do Espírito nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Efésio, deparou-se com grupos de discípulos, que eu também já disse aqui, os 12, né? Que estava sendo discipulado por João e tal, discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo do arrependimento de João Batista. Então esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então eles haviam crido, não é? Crido em Cristo, capítulo 19, verso 2. Então, em Cristo, mas nada sabiam sobre a experiência do Pentecostes, sobre a experiência da glossolalia, né? De falar em novas línguas. Então, Paulo percebeu isso, a despeito de terem crido em Cristo, né? E nas Escrituras, né? Paulo percebeu isso, eles não haviam recebido o Espírito Santo. Então, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito. Atos 2, versículo 38. Né? Ou seja, o batismo com o Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Então, Paulo cuida de esclarecer isso a Apolo. E no capítulo 18, versículo 21 a 28, Paulo trata com Apolo isso. Então, quem era Apolo? Era judeu de Alexandria, da cidade egípcia, da grande cultura, né? Certamente, Apolo teve uma elevada formação, principalmente aí, no conhecimento das Escrituras, né? Ele se destacava pela eloquência, tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele, conforme Mateus capítulo 3, versículo 11, e Apolo tornou-se aí um pregador de Cristo, mas não havia experiência ainda no poder do Espírito Santo. Ele fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à mensagem. Quando Paulo enviou a Áquila e Priscila para Efésios, tinha aí por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito antes que o apóstolo chegasse a Éfeso. Então, Apolo foi para Corinto, né? E aí ele teve essa experiência com o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Ainda dando sequência aqui, né? Vamos ver como Paulo trabalha trabalhou toda essa ousadia aqui. Então, Paulo tinha certeza que ele pregava a palavra com ousadia, não é? E ele tinha convicção disso, não é? Paulo, ele compreende isso. Então, assim como estava acessível a Paulo, a palavra estava acessível a todos também. Então, segundo lugar, Paulo
a pregação efetuada pelo Espírito é ousadia, ou seja, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Né? Então, a palavra ousadia é uma referência à liberdade de expressão que gozava Paulo com seus companheiros. A versão siríaca traduz aí esse termo como olhos descobertos, ou seja, quer dizer abertamente, independente da tradução. O que Paulo quer dizer é que ele falava aos seus ouvintes de maneira clara, em tom de reverência. Não é? Então, esse modo de falar está diretamente associado à relação entre o Espírito Santo e aquele que proclama a palavra de Deus. Então, a união do Espírito é tamanha com os servos que este, ao falar, pronuncia, não é? Pronuncia aquilo que não vem dele, mas sim vem de Deus. Né? Então, isso é ousadia. Paulo definiu assim. Então, foi a mesma ousadia que Paulo, logo após a sua conversão, pregou na sinagoga de Damasco, causando perplexidade aos judeus, capítulo 9, verso 20 e 21. Chamou Elias de filho do diabo, né? Elimas, filho do diabo, pois ele enganava muitos com seus truques, né? Capítulo 13, verso 10. Ele pregou em Antioquia, levando o prosélito e judeu à conversão, capítulo 13, 43. Ele discursou em Atenas, a principal cidade da Grécia, e a principal centro cultural e intelectual daqueles dias. Atos, capítulo 17, versos 16 a 31 e 31. Paulo pregou em Coríntios, pregou em Éfeso, pregou em Listra, pregou em Icônio, pregou em Derbe, não é? Então, em vários outros lugares, finalmente, ele é responsável pela fundação de várias igrejas, né? Mas tudo isso logo após que o Espírito Santo o tomou e ele foi cheio do Espírito Santo. Então, ele pregava mesmo com ousadia. Com essa ousadia, ele repreendeu a igreja de Coríntios por suas desordem. Ele advertiu o crente da região da Galácia que estava dando ouvido aos ensinos dos judaizantes. Ele exortou os crentes de calorosos para que se mantivesse firme na fé, de Colossos, aliás, calorosos não, exortou os crentes de Colossos para que tivesse firme na fé, que abraçaram, exortou os judeus da igreja de Roma, encorajou os crentes de Tessalônica para que se mantivessem fiéis, tais como eles já se encontravam. Né? Então, todo o ministério de Paulo foi executado com grande ousadia, ou seja, não colocou sobre si nenhum tipo de impedimento para proclamar que Jesus era o Cristo. Então, no início dessa ousadia, no exercício dessa ousadia, o Espírito, unido a Paulo, converteu a muitos e estabeleceu igreja. Né? Então, o Espírito unido a Paulo, ele repreendeu impenitentemente os hereges como seus seguidores. Né? Então, o Espírito unido a Paulo consolou os perseguidos de suas forças aos fracos, instruiu os neófitos e equipou os santos para o serviço. Tudo isso por meio do Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Paulo uniu-se ao Espírito de Deus e à palavra. Então ele pregou com muita ousadia isso aí. Então o que aprendemos aqui é que a ousadia, de tal modo que Paulo fala, de falar as Escrituras, não é um atrevimento, tendo como origem a própria capacidade humana, não é? Mas está ligada inteiramente à comunhão com Deus e com sua palavra, nos mesmos modos que ocorria com os profetas do Antigo Testamento. Então, todos nós que busquemos essa comunhão, a fim de falarmos do Evangelho sem nenhuma despreendimento. Né? Então, a pregação é o dom central do Espírito dado à igreja. A pregação é o dom central do Espírito dado à igreja. Isso é muito importante. Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, verso de número 11 e 12. Então, nesse texto, nós vamos ver várias funções dentro do corpo de Cristo.
ou seja, dentro da igreja, com o objetivo de aperfeiçoar as funções, de acordo com Coríntios 12, são os dons dados pelo Espírito aos crentes. Dom é a tradução da palavra grega chamada carisma. Seu significado básico é capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos servos de Deus, para uso a favor dos outros. Exatamente aí pode ser dado pelo Espírito Santo, que é chamado de espiritual, ou seja, são coisas caracterizadas ou controladas pelo Espírito, ok? Então, todas as funções descritas em Efésios 4:11, a saber, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, tem algo em comum. A pregação, o ensino da palavra, o trabalho de todos giram em torno de um expor a pregação às Escrituras, a pregar as Escrituras. Então, esse ministério é central dentro da igreja, uma vez que, através dele, a palavra, ao ser ensinada, a pregação proporciona aí crescimento espiritual, que aos que ouvem, Paulo fala não só de importância da exposição da Escritura, com superioridade a esse dom, exerce sobre outros o dom de línguas, não é? Assim ele diz, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Capítulo 14, verso 4 de 1 Coríntios. De acordo com João Calvino, por exemplo, a profecia aqui deve ser entendida não só como predição, mas como um ato de proclamar a palavra de Deus e ensinar e explicá-la para a igreja. Glória a Deus. Então, Paulo exortou com zelo esse dom, ele exerceu isso, ciente de que exortar no Espírito era atuar poderosamente através do seu ministério. Então, a evidência da operação eficaz do Espírito, tudo isso está norteado dentro da convenção. Logo após a convenção vem o Espírito de Deus e vai fazer todo esse movimento na vida de Paulo. Então, a convicção de Paulo sobre a atuação do Espírito através da pregação é expressa através de suas orientações a Timóteo. Quando ele diz assim, prega a palavra, insta, quer que seja oportuno, que não. Capítulo 4, versículo 2 de 2 Coríntios. E a Tito, ele aconselha também, exorta e repreende e também com toda autoridade. Tito, capítulo 2, versículo de número 15. Então, Paulo sabia do lugar central da sua pregação que ocupava na igreja. Ele estava convicto do dom recebido por Deus, ele labutava para exercê-lo, pois sabia aí que esse trabalho não é vão. Então, depois disso, nós vamos aprender alguns princípios aqui. Aprendemos alguns princípios. Primeiro, a pregação do Evangelho deve ser parte integrante do nosso cristianismo. A pregação e a evangelização da graça de Deus. A pregação é o canal para a manifestação do poder do Espírito. Então, esses três parâmetros importantes. A pregação do Evangelho deve ser a parte integrante do nosso cristianismo. A pregação é a verbalização da graça de Deus. A pregação é a verbalização da graça de Deus. Então, a pregação é o canal para a manifestação do poder do Espírito. Então, podemos observar que todos nós conseguimos para que consagremos, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, flua através da nossa vida, use-nos na pregação do Evangelho. Então, por isso, Paulo estava totalmente envolvido no poder do Espírito. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando nos vossos corações. A próxima lição é Paulo, o plantador de igreja. Deus abençoe. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.